Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro dia do nosso curso. A gente vai falar agora um pouco sobre a escrita significante e também vamos falar um pouco de como que o Lacan fez a fórmula e qual a fórmula que ele utilizou para fazer a primeira escrita significante, a primeira cadeia, uma das cadeias que leva o 0 e o 1, coloca algumas considerações e que muitas vezes é um pouco ignorada pelo nosso campo. A gente vai tentar destrinchar ela ao máximo, explicar um pouco as concepções que a gente vai tendo sobre o que ele vai postulando dentro dessa cadeia. E para iniciar, o Ian vai começar sobre alguns axiomas que a gente pensou de como fazer uma leitura dessa cadeia de uma maneira mais palatável, assim, né? Porque pelo que ele coloca dentro do seminário e dentro do texto da carta roubada, ele complexifica um pouco, usa palavras que não são muito comuns e dificultam a nossa compreensão. Vai lá. Bom, vamos lá então, gente. O que a gente vai propor hoje, o que a gente vai apresentar hoje, é definitivamente um fruto do nosso estudo, né, do nosso estudo como grupo. E eu digo isso porque em alguns pontos, enquanto a gente estava fazendo as análises das partes dos textos, especialmente do texto do Cenário Carta Roubada, né, nos quais o Lacan apresenta a linguagem simbólica dele, nos quais ele apresenta as tábulas, no qual ele apresenta a forma de fazer a escrita, a gente percebeu que existiam ali naquela leitura, ali na apresentação do Lacan, algumas coisas que não faziam sentido, no sentido de que quando a gente aplicava as regras de escrita que eram propostas, ou elas não funcionavam, ou a gente chegava numa conclusão diferente, algumas vezes, do que estava na tabela. Dito isso, como eu falou, a gente organizou alguns axiomas, algumas regras formais, que sintetizam o que seria, para nós, essa escrita dessas cadeias significantes. Sem mais delongas, vamos partir exatamente da onde a gente estava. A gente estava aqui olhando para a rede 1.3, então a gente sabe, a gente pode afirmar que a rede 1.3 advém da organização de uma série de símbolos que são símbolos de mais e menos, que representam presença e ausência. No seminário 2, também é muito comum ver o Lacan falar, quando ele fala sobre as máquinas que pensam, que são as máquinas que funcionam por código binário, no caso em que ele está falando sobre máquina no sentido literal de computadores, ele substitui a noção de mais e de menos por 1 e por 0. Eu lembrei disso porque você estava comentando, Léo, do 1 e do 0. E de vez em quando a gente vai estar lendo alguns teóricos, ou até mesmo o próprio Lacan, e vai trombar com esse 1 e com esse 0. Esse 1 e esse 0 nada mais é do que o mais e o menos. Trato o mais como 1, o menos como 0, e a gente pode escrever essa mesma linguagem. A escolha entre mais e menos e um 0 é relativamente arbitrária. Dito isso, então, a gente tem aqui, não vou repassar as regras referentes à rede 1.3, mas o que a gente tem de suma importância é que, finalmente, a gente tem uma cadeia com leis, né, e com memória. Há coisas que não podem ser ditas, e os locais, quando você está no terceiro, no quarto, no quinto tempo, eles se lembram do que passou antes, visto a existência dessas leis. Dito isso, vamos passar para o próximo e vamos descobrir o que acontece. O próximo nível é relativamente simples. Eu vou até já deixar essa tabela aqui para vocês, porque fica visual durante a explicação. O terceiro nível vai acontecer a mesma coisa. A gente vai agrupar 3 novamente. Só que aqui, ao invés da gente agrupar, como vocês podem ver, mais da nenhum, a gente vai pegar o nível que a gente já chama de números, esse nível que tem como nome números, e a gente vai agrupá-los de 3 em 3. Então, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 2. Novamente, reparem que você não pula de 3 em 3, você anda as casas de 1 em 1. O nível de significante não tem isso como diferença. É a mesma coisa. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3 alfa, 2, 3, 3 delta, 3, 3, 2 beta, 3, 2, 2 beta, e assim vai. Então, com essa tabela, a gente pode ver como os símbolos vão sendo criados sempre, e isso é muito importante, através de agrupamento. Mas agora, como a gente vai fazer esse agrupamento? Será que é igual? Pois bem, vamos lá. Esse é um trecho retirado diretamente do seminário da carta roubada.
Creio eu que a gente retirou... Creio não, a gente retirou essa versão, esse parágrafo aqui da versão traduzida pelo Zahar. E ela já é clara o suficiente. Então vamos lá. Como que é o agrupamento? Aqui. Uma simetria e uma simetria. Então vamos lembrar, uma simetria e uma simetria, o que isso quer dizer? Vocês lembram que o 1 e o 3 são dotados de simetria, sendo 1 simétrico de forma constante e sendo 3 simétrico de forma que possui uma alternância, de forma alternada. Enquanto que o 2, seja qual for, o 2 de cima ou o 2 de baixo, entre aspas, são dotados de odd, a palavra que a gente até falou um pouco sobre na última gravação, e significa ímpar, estranho, é o que, vamos dizer que é o que é dissimétrico, são os casos dissimétricos. Então, quando a gente vem aqui e fala uma simetria e uma simetria, quer dizer que vai ser 1, 3, 3, 1, 3 ou 3, 1. Só que reparem que a gente fala de 2 elementos, mas na verdade a gente continua lidando com 3. Então aqui, ó, prestem atenção na parte em que eu grifei. Trata-se do mesmo elemento. Se você tem um espaço no meio 1, não faz diferença se você tem 1, 1, 1, ou se você tem 1, 2, 1, ou se você tem... não pode ter 1, 3, 1, né? Então não faz diferença se você tem 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1. Esse 1, 2, 1 também não seria uma possibilidade, viu, gente? Porque teria que passar no 2 mais uma vez para cair no 1. Mas fica bem claro para vocês perceberem que o elemento medial, ele na verdade não é para onde você vai olhar quando você quer checar ali no seu agrupamento se você estaria dando com alfa, beta, gama ou delta. E, obviamente, lembrem-se sempre disso, a simetria é muito importante na teoria, nessa escrita. Então, a simetria se mantém. E aqui, a gente tem os agrupamentos ainda marcados pela simetria. Então, temos aqui, ó, não se assustem, gente, isso para decorar só escrevendo muito, lendo muito. Mas temos aqui, quando acontece uma simetria e uma simetria, como a gente pode ver aqui, né? 1, 2, 3... 1, 2, 3, simetria, simetria, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1. Então, se aconteceu aqui 1, 2, 3, você tem um alfa, porque é simetria com simetria. Vamos ver se tem outro caso de alfa aqui. Aqui, ó, outro alfa, esse daqui, tá vendo? 3, 2, 1. O 3 é simétrico, simetria da alternância. 1 é simétrico, simetria da constância, alfa. Então, você tem que simetria com simetria, a gente vai chamar de alfa. Temos, então, o caso de assimetria com assimetria. Assimetria com assimetria só acontece 2 e 2, porque só existe o assimétrico 2, o dissimétrico ou o odd 2. Então, você tem o 2, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Todos com assimetria caindo em assimetria. E aqui, quando eu tiver assimetria e assimetria, a gente vai chamar de gama. Ó, exemplo de gama aqui. Gama 2, 2, 2. Gama 2, 1, 2. Gama 2, 3, 2. De simetria com dissimetria. Vamos lá. Agora que a gente já tem os casos simétricos de significante, por que simétricos de significante? Porque ambos são simétricos. Simétrico, simetria com simetria e dissimetria com dissimetria. Em relação a si mesmos, como corpo matemático, como corpo simbólico, eles são simétricos. Certo? Então aqui a gente vai tratar como simétricos, os casos simétricos, o gama e o alfa. Por que os outros casos são dissimétricos? Porque aqui a gente vai ter duas variações, que a gente vai chamar de beta e delta, nas quais a mudança vai ser que no beta é simetria com dissimetria, então no beta a simetria vem primeiro, e no delta é dissimetria com simetria. Truquinho para lembrar, aqueles truquinho como se caísse em vestibular ainda, dissimetria começa com D, delta começa com dissimetria. Ó. O delta é dissimetria, simetria. Então vamos lá. Casos beta. Ó, beta, simetria com dissimetria. Casos beta. 3, 3, simetria da alternância. Lembra? Mais, menos, menos, menos. 3, 2, 2 de simetria. Mais, menos, menos, mais. Bateu aqui, ó. Beta é simetria com dissimetria. Então temos aqui uma simetria, uma dissimetria. Notem que, por enquanto, nós estamos ignorando o item do meio. Ele poderia ser qualquer coisa, teoricamente, qualquer coisa que caiba na teoria. E no delta, nós temos dissimetria com simetria. Então, exemplos de delta. 2, dissimétrico, mais, menos, menos, mais. 3, simetria da alternância. Já falou disso. Novamente aqui, 2, 3.
aqui, 2, 1. Então, reparem que os padrões são mantidos. Então, vamos recapitular. Então, a gente tem 4 símbolos para significante. E isso é importante porque agora nós estamos nas leis significantes. Agora a gente está falando no alfabeto que a gente usa. Ou seja, quando manifestarem-se propriedades ou funções disso que a gente, dessa linguagem com a qual a gente está manejando agora, a gente pode assumir que isso é uma propriedade ou uma função referente ao nosso objeto de estudo, que é o sujeito e a clínica psicanalítica. Isso é uma coisa um pouco difícil de engolir para quem está distante das áreas de estudos mais abstratas, menos empíricas, mas isso não é uma raridade dentro das ciências, como a gente tinha dito extensivamente na última gravação. É relativamente não comum, mas é o procedimento esperado que uma ciência conjecturativa, hipotético-dedutivista, que se manifesta através de uma linguagem simbólica, siga esse processo que a gente está seguindo agora, né? Então, cá temos as 4 letras gregas que representam o significante. Elas são alfa, beta, gama e delta. Sendo alfa e beta, sendo alfa e gama de propriedade simétrica, porque alfa é simetria com simetria, e gama de simetria com dissimetria. E beta e delta com propriedades dissimétricas. Quando a gente analisa sozinhos, assim, os itens, é nisso que dá para a gente chegar. Alfa, gama, simétricos, beta, delta, dissimétricos. Trabalhamos ainda com agrupamento, e dessa vez a gente não vai olhar para o item do meio. Certo? Certo. Agora vamos tentar ver o que dá para fazer com essa linguagem. E aqui a gente vai tentar acompanhar como que o Lacan chegou nas regras sintáticas, ou seja, do que pode vir agora, como esses símbolos podem ser combinados. E a estratégia que ele demonstra, e a estratégia que... Olha, tipo, manda bala, hein? Não, eu ia comentar que às vezes pode surgir uma dúvida, que foi nossa dúvida também, e a gente não conseguiu encontrar na literatura uma resposta do Lacan. Mas a gente conseguiu conjecturar uma hipótese, né? Que é por que começa no mais, mais, mais. A hipótese de começar... Explica isso primeiro, que eu não apresentei, né? Começa no mais, 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 é verdade. Sempre começa no mais, mais, mais. E aí, estudando a teoria, né? Estudando a parte da lógica que comporta isso aí, a lógica da cibernética, tem a parte de você poder substituir o mais pelo 1 e o menos pelo 0. Então, o que quer dizer? O 1 seria a presença e o 0 seria a ausência. Então, presença, presença, presença seria o início de uma carreira, porque a gente precisa primeiro de uma presença para depois descobrir que tem uma ausência da presença. Então, assim, na matemática, pode ser um exemplo que a gente descobre que muitas civilizações, quase todas, têm o 1, mas são poucas que têm o 0. E o que seria o 0? O 0 seria a presença da ausência. O 1 seria a presença. Ele é intitulado como se fosse a presença pura, né? Eu tenho uma pedra, eu tenho uma vaca, eu tenho uma unidade de alguma coisa. E o 0 seria você conseguir conceber que existem nenhuma vacas, né? Você não possui nenhuma vaca. Você consegue conceber que há uma vaca e consegue conceber que há a ausência da presença de uma coisa, né? De uma determinada coisa, que nesse momento eu usei a vaca, mas pode ser qualquer coisa, né? Você tem a possibilidade de produzir a ausência daquela coisa. Por exemplo, alguma coisa que foi roubada, que surgiu, e aí você consegue conceber que existem 0 coisas daquela. É por isso que a gente propõe uma hipótese de começar sempre no mais, 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 por ter sido aonde se coloca a presença. E o menos, menos, menos seria a total ausência. E o 2 seria os intervalos entre presença e ausência, que aí podem constituir as letras alfa, beta, gama, delta, que fazem as nuances da presença e da ausência, como se elas pudessem significar alguma coisa. Mas isso é totalmente uma hipótese, nós não encontramos nada da literatura lacaniana que vai falar sobre isso. São
o que ajudou a gente a conceber isso aí foi a parte da lógica que vai falando sobre a criação dos números, o 1, o 0 e coisas que usam para fazer a cibernética, né? A parte binária. Uhum. Mas é isso que eu queria comentar, porque é um momento que está aí e é uma dúvida que surgiu na gente e a gente acabou já sendo perguntado sobre. Sim. Esse é um assunto que esse porquê começa no mais, eu quase nunca arrisco mesmo, porque é o que o Léo falou, eu nunca vi um indício na teoria, mas a gente acaba tentando pensar por esse viés, e a gente tenta pensar por esse viés que o Léo apresenta como grupo, né, pensando como grupo, porque nos parece que a manipulação do tempo da coisa, o que é a manipulação do tempo da coisa? É um outro assunto que também não é a primeira vez que a gente traz. É a manipulação da coisa como conceito. Trata-se exatamente da possibilidade de lidar e de manipular seus tempos de presença e ausência. Então, justificando a forma que a gente encontrou de pensar isso, como o Léo trouxe, é um pouco baseado nisso. E só uma coisa que, se vocês tiverem uma outra resposta, a gente vai achar maravilhoso. Eu, particularmente, nunca nem vi na obra do Lacan ele falando que tem que começar com mais. Mas, de fato, todo exemplo que ele dá começa. Então, isso é uma coisa que a gente encarou esse ano, né? Nossa, a gente leu o texto à toa caçando essa resposta. Puta que pariu. Sim, a gente leu, a gente procurou, mas não conseguimos encontrar muita coisa conclusiva, e a gente prefere deixar como uma hipótese aqui, que é o que a gente propõe para essa pergunta, né, do porquê o mais. Fez bem. Então agora vamos aproveitar e vamos voltar para o tópico da escrita sintática e de como ela foi apresentada dessa maneira por Lacan. Primeiro vamos demonstrar isso daqui. Esse desenho de cima é uma prova por arvoramento, né? Ou seja, o Lacan vai testar começando a cadeia de diversas formas. Isso daqui é apenas um dos arvoramentos, existem vários, na verdade ele fez todos, né, possíveis, eu assumo. E testando as possibilidades. Então você faz 1, partiu desse 1 pode chegar aonde? No 2 ou no 1, 2 pode chegar aonde? No 3 ou no 2. E ele foi testando e vendo as possibilidades de todos. E depois que ele desenhou todos os arvoramentos, ele anota as possibilidades aqui nesse formato, no tão famoso repartitório delta. E agora a gente vai passar rapidinho como a gente vai ler esse repartitório, que é, eu repito, uma síntese das regras sintáticas, de todas as regras sintáticas, que vão fazer alusão ao nível do significante. Então vamos lá. Primeiro vamos deixar bem claro que o repartitório a delta, ele é lido na vertical. O que significa que ele é lido na vertical? Tá vendo essas partes aqui que parece o símbolo de divisão, essas barras? A gente vai tratar como se essa barra cruzasse tudo no meio. Então existe a repartitória na parte de cima e existe a repartitória na parte de baixo. Vamos dar um exemplo. Digamos que você tenha um alfa, né? Sendo alfa um 1 ou 1, 2, 3. Ambos são alfa. Tendo um alfa, no segundo tempo, você pode ter qualquer coisa. Então, se você tem um alfa, você pode ter qualquer coisa logo depois. Contudo, no terceiro tempo, você vai se ver numa condição na qual você só pode ter um alfa ou um beta. Se você tem um alfa no primeiro tempo, você não consegue ter um gama no terceiro. Vamos demonstrar isso? Aí. Esse aí é o arvoramento completo do Lacan, onde ele começa de todos os números, né? Tá vendo ali que tem 000, 010, 111. Ele começou o primeiro arvoramento do 1, por isso que não são todos que são possíveis. Porque se fosse para ir diretamente para um gama, ele teria que ser 101. E aí o 101 vai para o 010, que ali, ó, ele faz todos os arvoramentos possíveis dentro dessa rede aí, que é uma rede alfa, beta, gama, delta. Mas... Ó, vamos fazer uma leve demonstrada aqui, porque eu acho que vai ficar mais claro. Lembrando que mais é 1 e o menos é o 0. Para não deixar vocês perdidos, eu vou fazer uma demonstração corrida. Corrida, eu quero dizer, vamos mostrar desde a primeira camada da escrita o que acontece caso a gente tente quebrar essa repartitória. Vamos demonstrar a gente falhando em quebrar a repartitória só uma vez, né?
Só para ver que na repartitória a gente nunca encontrou um erro. Então tá. A gente tem aqui um 1 e o 1, 2, 3. Por que eu escolhi o 1 e o 1, 2, 3? Porque são as duas formas de você partir de alfa. Ambos esses casos, eu vou usar as letras do alfabeto normal, tá, gente? Chamam alfa. Beleza. Você pode ter qualquer coisa depois, então eu vou pôr 1, 2, 3, aleatório aqui, ó. Se puder. 1, aqui eu vim para um 2, 1, 2, 3. Sei, vamos ver aqui. Eu rodei no 3 de novo. E a gente fecha outro significante. Lembrando que as letras gregas já são significantes. Bom, a gente tem 1, 2. Simetria com dissimetria. Não começa com D, não é simétrico, é beta. Então, beta. Dissimetria com simetria. Isso daqui é um delta. Olha só, a gente consegue cair no beta, consegue cair no delta. No segundo tempo não tem nenhum problema. Agora vamos ver no terceiro. Nesse terceiro tempo, eu quero que em algum dos casos a gente caia num gama. Lembrando que o gama, gama é dissimetria com dissimetria. Então a gente quer um 2, 2. Tá. Em qual caso eu posso cair num gama? E aí, como é que eu faço para cair num gama? Se já não começa com 2. Tudo bem, não dá o gama. Mas dá para a gente tentar o delta, que é a dissimetria com simetria. Ou seja, 2, simetria com simetria. Vamos lembrar o que isso significa. Simetria com simetria. Cadê? Opa, perdão. Simetria com simetria. Esses casos aqui. Começa com 2, termina com 1 ou com 3. E aqui a gente pode ver que também é impossível de novo, porque não começa com 2. O que a gente está tentando demonstrar é que quando a gente coloca em sequência no nível de significante, o que vai acontecer agora é que o primeiro e o terceiro tempo eles têm uma relação de sincronicidade. A sincronicidade agora está entre primeiro e terceiro tempo. É a sincronicidade mínima. Porque uma vez que você faz o primeiro, você consegue dizer quais são as possibilidades para o terceiro e quais não são. Uma vez que você escreve o terceiro, caso a gente tivesse feito ao contrário, escrito terceiro e voltado, a gente conseguiria, ainda assim, por uma propriedade de retroação, definir quais poderiam estar nos primeiros. E esses truques no qual você consegue, através da sincronicidade, do alinhamento dos significantes, ver aonde pode, aonde não pode estar um certo significante, é o ponto mais importante dessa escrita. Porque o que é e o que não é possível, assim como o que é e o que não é possível, vai definir o que é e o que não é simétrico, vai definir o que é e o que não é uma cadeia significante de tal ou tal tipo. Então aqui a gente tem a informação base mais importante da escrita da cadeia significante. A relação entre primeiro e terceiro tempo é uma relação de sincronicidade, na qual o primeiro tempo já é capaz de te dizer quais são os elementos possíveis e impossíveis no terceiro. Então você sabe que no terceiro tempo aqui é impossível ter um gama e um delta se eu sair de um alfa. Eu demonstrei para vocês na teimosia, eu tentando chegar nos impossíveis. Não chega, não dá. Não chega. Por regra, isso é impossível. E isso é o que quer dizer repartitória alfa-delta. Quando você vê repartitória alfa-delta, nada mais é do que uma descrição das regras sintáticas do nível significante. Uma descrição de todas as regras sintáticas da escrita de uma cadeia significante. E agora a gente consegue perceber que tem linguagens muito mais complexas do que a da cadeia significante para a gente trabalhar. E é por isso, epistemologicamente, que a gente opta por criar linguagens desse tipo para trabalhar. E então agora eu vou apresentar para vocês brevemente, já que a gente chegou até o primeiro, os axiomas que eu e o Léo, a gente trabalhando nesse último ano, a gente chegou à conclusão que são as regras que podem formalizar as possibilidades de escrita de cadeia significante. E cá estão os axiomas. Esses seriam os axiomas, a gente vai falar de todos um por um. Nem tanto porque alguns são muito misturados, dá para falar ao mesmo tempo, mas o primeiro axioma é que o repartitório delta define os símbolos que constituem significantes e as suas relações relevantes. Então, no repartitório delta, eles definem que alfa, beta, gama e delta são significantes e definem a forma que eles podem se relacionar. Dito isso, uma vez que você tem essa informação aqui e essa informação aqui, você pode lidar com o primeiro axioma da escrita significante. O primeiro axioma é: não desrespeite o repartitório delta. Ponto final. Vamos passar para o segundo argumento. O segundo argumento afirma, o segundo axioma que a gente traz, afirma que será tratado como cadeia significante se
e somente se houver 4 tempos elementares. Ou seja, até agora a gente falava sobre primeiro e terceiro tempo, e agora a gente está propondo para vocês que uma cadeia significante é cadeia significante se tem 4 tempos aliados, mesmo tendo regra apenas para 3 tempos. Eu já vou ler o próximo axioma, porque eu vou entrar nos dois juntos. O próximo axioma diz o seguinte: toda cadeia significante, lembrando que a cadeia significante foi definida no axioma 2, toda cadeia significante, ou seja, 4 tempos elementares, 4 significantes conectados, toda cadeia significante relevante, ou é uma cadeia ômega, ou é uma cadeia omicron. Agora a gente vai pausar e vai com carinho. Tudo bem, vamos lá. Tá, as cadeias têm 4 tempos. Por que as cadeias têm 4 tempos? Vou demonstrar que as cadeias têm 4 tempos, depois eu vou explicar um pouco o que é ômega e omicron. E então, eu e o Léo juntos, a gente vai desenhar algumas com vocês, porque a gente chegou à conclusão que é a melhor forma de entender. Muito bem. Vamos ver essa tabela. Nessa tabela, o Lacan ele desenha todas as cadeias significantes que ele considera possíveis. Então, nessa tabela, o Lacan ele organiza minimamente todas as cadeias significantes que ele desenha. A gente vai destrinchar essa tabela, a gente vai ficar um tempo olhando para ela com carinho. A gente vai perceber que nessa tabela há erros, há coisas aqui que a gente teve que alterar depois que correu um por um. A gente desenhou todas as cadeias testando se encaixavam. E não se encaixava, mas a gente vai chegar nisso daqui a pouco. O que é essencial para a gente entender primeiro é que as cadeias têm 4 tempos. E por que as cadeias têm 4 tempos? As cadeias têm 4 tempos porque, uma vez que você desenha a primeira e a quarta, o primeiro e o quarto elemento, e daqui a pouco a gente vai fechar aqui e demonstrar isso com carinho, uma vez que você determine o primeiro e o quarto elemento, você já é capaz de definir as propriedades e os elementos do meio. Por que isso? Porque se você tem, vejamos aqui, um alfa e um gama em primeiro e quarto, então repara, olha só, primeira coisa que a gente fez, a gente travou o primeiro e o quarto elemento para observar o que acontece. Então a gente não olhou para o meio. Mas se você sai do alfa e olhando o repartitório delta, você já sabe que o primeiro elemento tem uma influência no terceiro e você já sabe que o quarto tem uma influência no segundo. De uma forma que o pareamento do primeiro ao quarto elementos em uma cadeia significante te torna completamente apto, nos torna completamente apto a explorar as regras dessa cadeia de 4 significantes e definindo propriedades muito bem definidinhas para os elementos que estão no meio. Então, nessa cadeia, por exemplo, olha só, a gente tem ela em 3 linhas, sendo a primeira a linha imaginária, daqui a pouco a gente vai explicar isso com carinho, a segunda a linha do real, daqui a pouco a gente vai explicar isso com carinho, e a terceira a linha do simbólico, novamente, daqui a pouco a gente vai explicar isso com carinho. E se vocês separarem, a gente... Eu ia comentar só que é do simbólico, a gente já deu um panorama geral na segunda aula, que é aquela coisa da máquina simbólica, do simbólico, da regra, é aí que esse a gente deu um panorama, mas a gente vai fechar ele depois também. É importante ter em mente o que a gente apresentou na segunda aula, porque ele dá base para a gente fechar agora na terceira. Tá. Então, recapitulando, porque isso aqui é uma coisa que dá para se perder fácil. Então, na primeira, você tem ali imaginária porque pode tudo, né? Entre 2 significantes conectados, não há lei. O primeiro e o segundo não ditam nada quanto um ao outro. Na segunda linha, a gente tem a linha do real. Então, se você tem o alfa e o gama, nesse caso aqui, você observa que no alfa em primeiro tempo, não pode ter um delta no terceiro, e tendo um gama no terceiro tempo, não pode ter um delta no primeiro. Então, o delta é impossível aqui no meio. Por isso que ele é definido nessa segunda linha. Enquanto que na terceira linha, é representado que apenas no segundo tempo aqui não poderia um alfa, porque o alfa não cai em gama. E no terceiro tempo não poderia um gama, porque o alfa não cai em gama novamente. Isso aqui que eu estou explicando não é para vocês terem pego tudo na corrida. Agora eu vou fechar aqui e o Léo vai demonstrar para vocês no papel. O que eu estou explicando, eu quero simplesmente que vocês entendam que a gente precisou de um quarto elemento para que a gente pudesse explorar de maneira mais ampla as propriedades sintáticas e através disso conseguir falar mais sobre os elementos que a gente organizou através dessa linguagem. A gente então chega à conclusão de que as cadeias significantes são cadeias que possuem 4 tempos elementares, esses são os nomes dos elementos, né, dos significantes, dos tempos elementares, devido à possibilidade da gente lidar com as propriedades dos elementos mediais, né? Então, pessoal, o que a gente tem até agora nada mais é do que a afirmação de que
toda cadeia significante tem necessariamente 4 tempos elementares, e nós temos também a afirmação de que toda cadeia significante ou é ômega ou é ômicron. E nós não demos a informação para vocês de qual é a diferença de ômega e ômicron ainda. Vou dar 2 informações muito relevantes que são cruciais, na minha opinião, para o entendimento de uma cadeia significante. Em uma delas, a gente ousou contrariar um pouco o que é dito na teoria do próprio Lacan, porque a gente encontrou más funcionalidades na teoria devido a isso. A nossa ideia, eu vou até mostrar aqui no axioma, a nossa ideia é referente ao axioma 4. Um elemento N de uma cadeia X não pode ser considerado para a constituição de uma cadeia Y. Agora eu quero que vocês reparem com carinho que esse elemento N dessa cadeia significante X está sendo utilizado na cadeia significante Y. Eu queria mostrar para vocês que se você começa do beta aqui, você acaba caindo num delta, o que contraria a repartitória. E por muitas vezes, quando você liga cadeias assim, porque se você para do gama para olhar até o alfa, né, se você olha essa segunda cadeia isolada, você percebe que ela não tem problemas, ela respeita a repartitória. Mas quando você olha ela assim, ela quebra. E a gente acabou concluindo que isso se dá devido à impossibilidade da construção de cadeias com elementos repetidos. Talvez alguns de vocês estejam agora querendo perguntar, nossa, então o que isso significa na clínica? E agora eu sinto a necessidade de deixar bem claro que a gente está fazendo uma análise sintática dessas relações da escrita, e que, portanto, por esse curso, a gente vai entrar muito pouco nessas questões de o que fazer na clínica com isso, como lidar com isso, o que significa que um elemento não pode estar em outra cadeia, quer dizer que eu não posso lembrar de uma coisa do passado, o que será que isso significa? Não precisam pensar nisso por enquanto, nos parece que é melhor entender a sintática da escrita e depois pensar nisso. O que vocês precisam perceber agora, e concordar ou não, é que se você pega essas cadeias que são montadas de forma separada e considera que elas têm o mesmo elemento, você chega a regras ou a combinações que quebram as regras sintáticas que a gente lidou até agora. Visto isso, a gente conseguiu e escolheu corrigir esse problema de escrita, problema no nosso simbolismo, simplesmente criando essa regra de que nós não vamos repetir os elementos. Isso não significa nada em particular, apenas que esse mesmo gama não pode estar nessa cadeia. Caso você queira fazer essa cadeia com outro gama, você precisa separar e ter outro gama. Então, essa regrinha nada mais foi do que uma forma que a gente encontrou de lidar com um problema que foi apresentado pelo Lacan em alguns momentos e do qual ele nunca falava, né? Porque ele nunca fala, olha, reparem que aqui tem uma coisa que quebra por tal e tal motivo. Parece ser algo que passou reto. E é por isso que a gente opta por sinalizar de uma forma na qual essas tábuas aqui, que são as tábuas originais do Lacan, deveriam ser separadas. Foi a forma que a gente encontrou, a nossa opção teórica. Assim como a construção de todo o sistema formal, é sempre possível ter mais de um. Então é possível que no futuro a gente ou outras pessoas pensem em uma solução melhor para esse problema, mas até então essa funciona, então a gente opta por ela. O que falta agora, o que eu vou fazer antes de entrar no próximo axioma, vocês lembram que na última gravação teve um ponto no qual a gente disse que as cadeias significantes são grafos? Agora, se elas são grafos, propriedades de grafos se aplicam. Se elas são grafos, propriedades de grafos se aplicam. Grafos são representados matematicamente da seguinte forma. Tá? E eu vou escrever φ, porque eu não tenho. A, V, φ. A referência para essa informação aqui, para não terem que ir em livros muito complexos, e também não terem que ir em vídeos do YouTube, ela está disponível nos 3 primeiros capítulos, em alguns dos 3 primeiros capítulos do livro O Grafo do Desejo, do Alfredo Eidelstein, no qual ele trata sobre as propriedades do grafo. Então, o grafo é um objeto que contém arestas, nesse caso, seriam as letras que a gente está usando no significante, vértices, que seriam, nos casos, as 4 setinhas que tem em cada um, uma setinha, 2 setinhas, 3 setinhas, 4 setinhas. São os vértices.
E o φ é delimitado por uma propriedade do grafo, né? Grafos não são as arestas dos grafos não são aleatórias. Se a gente tem um grafo que trata de distância, as arestas são arestas de distância. Se as arestas são pontes, as arestas são pontes. Se as arestas são... Entendem? As arestas não podem ser cada uma coisa. Uma é uma ponte, a outra é distância, a outra é um tempo. Um grafo, comumente, possui em suas arestas uma propriedade, que é o que vai chamar de φ. Dito isso, esse é o argumento teórico que a gente tem, baseado em grafos, na teoria dos grafos, para afirmar que esta primeira linha aqui, né, que vem do alfa, beta, beta, gama, contando inclusive essa seta vermelha como aresta, que essa primeira linha aqui, ela tem uma propriedade imaginária, que as arestas desse grafo têm a propriedade imaginária. O que significa a propriedade e a impregnação imaginária, que o Lacan tanto fala? Que essas propriedades vão se manifestar na diacronia, mesmo que seja a sincronia que importa. Ou seja, você vai ter que analisar como é a combinação um depois do outro, e a parte do imaginário é porque o φ desse grafo, ou seja, a propriedade de cada aresta é imaginário. Sendo imaginário, você tem um efeito de opacificação, essa palavra é complexa, mas vamos deixá-la simples, de opacificação do significante. Ou seja, é impossível ou muito difícil para quem produz as cadeias conseguir lê-las como um padrão, pelo fato de que quando você faz algo alfa, diacronicamente, ou seja, o que vem depois, pode ser qualquer coisa. A não ser que você esteja olhando as suas cadeias, lendo aquilo com muita atenção, né, fingindo que existem cadeias fora da clínica, você jamais conseguiria perceber os padrões olhando apenas em par, porque em par eles são dotados de um φ de relação imaginária. Um permite qualquer coisa no outro, esse permite qualquer coisa no outro. E reparem, e isso é importante para a gente diferenciar ômega e ômicron, que a mesma coisa é verdade entre o primeiro e o quarto tempo. E é por isso que a gente escreve o primeiro e o quarto tempo primeiro. Porque no primeiro e no quarto tempo você pode fazer qualquer combinação. Alfa-alfa, alfa-beta, alfa-gama, alfa-delta. Todas as combinações são possíveis. Daí a ideia de que as arestas deste grafo representam a propriedade de imaginário, visto que todas as arestas são de fato imaginárias. E a ideia de que as linhas representam as propriedades reais, as propriedades de real ou simbólico, vão ter a ver com as leis de impossibilidade para aquela letra, naquela cadeia. Então aqui você tem o delta no meio e o beta no meio aqui, porque, como eu disse antes, saindo de um alfa não pode delta, não pode chegar em delta num gama. E o simbólico, ele vai ser uma referência especificamente à relação de cada tempo com o que lhe é sincrônico. O que significa? Do terceiro com o quarto, do segundo com o quarto, visto que em relação a eles, esse é o primeiro e esse é o terceiro, logo eles se relacionam sintaticamente, e do primeiro com o terceiro. Então, a gente sabe que existe repartitório delta, a gente sabe que existe a cadeia com 4, a gente sabe que existe uma propriedade de imaginário na qual tudo é possível, e a gente sabe que o Lacan dividiu as tabelas entre ômega e ômicron. E com tudo isso que a gente sabe, a gente está perfeitamente apto a retornar e descrever tanto ômega quanto ômicron. E depois a gente passa algum tempo fazendo alguns desenhos. Então vamos lá. Vou tentar fazer isso brevemente, mas essa é uma parte um pouco complexa de entender. A gente tem essas duas regras que são as regras finais, que vão definir as propriedades do que é uma cadeia ômicron e uma cadeia ômega. Vamos olhar primeiro a cadeia ômicron. Na cadeia ômicron, mantém-se uma relação de possibilidade direta entre os tempos 1, 2 e 3, 4. Então, a tabela ômicron, o quadro ômicron, o grafo ômicron, como eu particularmente prefiro chamar, ele vai ter uma responsabilidade de possibilidade direta. Possibilidade direta. Vamos olhar aquela tabela ômicron. Vamos ver do que se trata. Uma possibilidade direta. Bom, então como a gente viu lá em cima, na tabela ômicron, a gente tem uma relação de possibilidade direta. Vamos pensar o que é essa possibilidade direta. Bom, primeiro vamos olhar o que é impossível. Lembrando que a parte de baixo define o que é impossível. Saindo do delta, então, vamos ignorar essa segunda parte. Saindo do delta, você tem, no segundo lugar, as impossibilidades beta-gama e as possibilidades alfa-delta.
certo? Então, vamos ver. A gente tem aqui delta, as possibilidades alfa e delta. Aqui a gente tem as possibilidades alfa e beta. E por fim, aqui no final, a gente tem um beta travado. Agora eu quero que vocês observem que existe uma regra de possibilidade direta. Direta no sentido de que o 1 e o 2 têm a sua possibilidade diretamente conectado. Você pode fazer delta-delta. Isso é uma possibilidade direta. E, novamente aqui, tendo um beta no quarto tempo, nada te impede de ter um beta no terceiro. Novamente, entre terceiro e quarto tempo, você tem uma possibilidade direta. E sem nem voltar lá atrás, se o Omicron é o que tem uma possibilidade direta e o ômega é seu oposto, o ômega é o que tem uma impossibilidade direta. Olha aqui, alfa não pode alfa no segundo. Gama não pode gama no segundo. Vocês veem? Isso é o que vai definir quando uma tabela ou quando um grafo é ômega ou omicron. Agora eu vou fechar minha tela, a gente vai abrir espaço para o colega Léo fazer umas demonstrações para a gente no papel de como a gente pode, só de bater o olho numa cadeia, definir se ela é ômega ou omicron, olhando o primeiro e o quarto tempos. E, além disso, um tutorialzinho aí de como a gente faz, né, os passos a passos para escrever as cadeias significantes. Vamos lá fazer a demonstração da escrita, né? Que é um pouco mais complicada. Primeiro, eu vou apresentar a tabela do Lacan e como que ele escreve essa tabela. Então, eu vou projetar aqui, me dê um segundo. O que a gente tem nessa tabela apresentada pelo Lacan? Aqui, ele fixa o primeiro e o quarto tempo. O primeiro tempo está nessa linha aqui, ó, na vertical, e o quarto tempo está na linha horizontal. E aí, ele vai fixar o alfa no primeiro e o alfa no quarto tempo. O que isso quer dizer? Que aí, ele vai mostrar para a gente que no segundo tempo e no terceiro tempo não pode um gama. O gama não pode no segundo e no terceiro tempo. E um beta não pode no segundo tempo e o alfa não pode no terceiro tempo. Mas espera aí, né? E aí a gente tem que ir com bastante calma nessa tabela do Lacan, porque ele fala assim, olha, não pode, eu excluo um alfa no terceiro tempo. Mas aqui, quando chega no terceiro tempo, ele demonstra um alfa para a gente. Se a gente olhar na terceira linha, de cima para baixo, tem um alfa no terceiro tempo. Então, como que a gente pode fazer isso manualmente para poder entender como que essa tabela funciona e como que a gente consegue averiguar quais são os erros da tabela do Lacan, né? Porque como que ele coloca que no terceiro tempo não pode ter um alfa e ele coloca um alfa no terceiro tempo? Onde que ele errou, né? A gente tem que ver isso aí, porque essa tabela aí, ela é original, ela é do Stafferland, a gente removeu ela, tanto que ela tem até as cores. Bom, eu vou abrir aqui meu caderno e aí a gente vai ver como que a gente faz isso, né? Eu vou... Primeiro, o que a gente tem que fazer inicialmente, né? A gente tem que fixar o primeiro e o quarto tempo. Então, a gente faz um alfa, traço, que não importa, um traço, não importa, alfa. Primeiro, quarto tempo. Aqui temos o segundo e o terceiro tempo. E aí, o que a gente faz para resolver isso? A gente olha a nossa tabulatura, aqui em cima, ó. E quando inicia com um alfa, o terceiro tempo tem que ser obrigatoriamente um alfa ou um beta. Então, aqui pode ser ou, que aqui é o primeiro tempo, né? A gente fixa ele como primeiro tempo, então o terceiro tempo seria aqui. Aí, o que pode? Olhando de novo, né? Primeiro tempo, segundo tempo não importa, terceiro tempo, alfa ou beta. Então, pode ser aqui ou um alfa ou um beta. Ok, temos isso. Agora, esse é a parte que é a mais difícil, porque o quarto tempo, ele é retroativo. Então, a gente vai ter que fazer o que aqui? A gente vai fixar esse aqui como se fosse o terceiro tempo, porque o terceiro tempo indica para a gente qual que é o primeiro. E sendo aqui o primeiro, a gente vai olhar na nossa tabela de novo. Quando o alfa está no terceiro tempo, o que pode no primeiro? Ou pode um alfa, ou pode um delta.
Então, a gente faz aqui alfa ou delta. Ok, temos aqui o que pode dentro dessa tabela. E agora, a gente vai colocar o que não pode. Então, aqui, não pode um gama ou um beta. Essa aqui seria a nossa primeira linha. Aqui seria a nossa segunda linha. E aqui a nossa terceira linha. Aqui, que não pode nenhum gama, nenhum beta, nem. E aqui, o que não pode ser. De novo, a gente sempre olha por aqui, ó. Porque a leitura é vertical. Então, a gente vê o que pode e o que não pode. Aqui, o que não pode é... Opa, errei o lado. É um delta. Também não pode um gama. E aí, para a gente constituir a terceira linha, a gente olha o que não pode duas vezes no segundo tempo. O que não pode duas vezes? O gama. Ele é o que não pode duas vezes no segundo tempo. Então, ele não pode nem no segundo, nem no terceiro tempo. Aí, eu vou voltar para a tabela do Lacan, tendo isso em mente, né? Agora eu vou lá dar uma olhadinha na tabela do Lacan para ver o que aconteceu. E voltando para a tabela do Lacan, a gente consegue ver que o que realmente não pode no terceiro tempo, o que aqui seria o correto, nesse alfa que está aqui no terceiro tempo, que a gente provou aqui, o que seria era um delta. Um delta que não pode no terceiro tempo. E aí, lembra que a gente pediu para vocês trazerem um lápis e uma caneta? Eu provei a primeira linha junto com vocês e trouxe aqui como que a gente faz, como que o Lacan fez fixando o primeiro e o quarto tempo, trouxemos alguns axiomas, como que você resolve isso, e aí a gente vai pedir para vocês resolverem algumas das tabelas e ver se vocês encontram mais algum erro na tabela do Lacan. E a gente já adianta que existem mais alguns erros. Se você fixar o primeiro e o quarto tempo, igual eu fiz anteriormente, você vai olhando nessa repartitório A delta e vai conseguindo fazer. Você fixa o primeiro e o quarto, aí você entende que esse primeiro vai designar o terceiro, e aí o quarto tempo, ele é o terceiro, porque aí ele retroativamente, né, de uma forma retroativa, você consegue identificar o primeiro tempo, que é o segundo na cadeia com 4. Por isso que a gente tem que cortar a cadeia em duas. Esse é o grande problema. Eu tentei demonstrar aqui com vocês, e tentei ver da forma mais clara possível para a gente conseguir. Às vezes é uma coisa difícil de se fazer. Eu recomendei que vocês peguem um lápis, olhem o repartitório, olhem como é que tá. E é uma coisa que eu esqueci de falar, né? A gente olhou as impossibilidades dentro da cadeia. E aí, essa cadeia, quando tem o alfa no primeiro tempo e o alfa no quarto tempo, é uma cadeia Omicron. Todas as cadeias que estão aí, quando você fixa o primeiro e o quarto, elas têm algum nome. Ou ela é ômega ou ela é omicron. E cada uma delas tem um nome. E aí, se vocês quiserem fazer como exercício, para a gente treinar, para a gente entender, manda para a gente a foto de que você resolveu, qual cadeia você acha que é, todas as seguintes, e aí a gente resolve junto com você, a gente olha se tem algum erro, a gente vai entrar em contato com vocês, e aí a gente discute, né? Pode até marcar um horário, quem sabe, para a gente fazer isso novamente, porque é a parte mais difícil, é a parte que o Lacan coloca uma regra e vai apresentando essa regra com bastante rapidez. A gente demorou um tempo para conseguir constituir esse movimento aí, fazer com calma, fazer as regras, produzir os axiomas, entender como que cada uma se comporta na situação, entender que teve um momento ali que a gente olha e essa tabela não está correta, segundo a própria proposição do Lacan, e essa foi a parte ali que tem a maior dificuldade para a gente. Então, a gente acha que para vocês também vai ser um pouquinho difícil, e a gente pede que manda para a gente mesmo, a gente está aqui para te ajudar, para resolver, para fazer junto.
Pois é, escreve, né? Isso daqui são 3 páginas que o Lacan escreveu que a gente ficou 6 meses estudando. Que nem 2 Exatamente. idiota. Será que o pessoal sabe olhar para essa cadeia e definir se ela é ômega ou ômicron? Eu vou Por pausar. quê? Será que eles conseguem? Eu vou deixar mais um tempo e aí você pausa o vídeo e responde essa pergunta para não ter que voltar. Só me dá um segundo para eu voltar para o meu caderno, que aí eu tenho que mexer aqui. Enquanto isso, eu vou dar um hack da vida para vocês, uma informação já enquanto vocês fazem essa brincadeira de tentar identificar que para você saber se um quadro é ômega ou ômicron, você só precisa do primeiro e do quarto elemento. Os elementos do meio vão ser. Os elementos do meio são uma consequência, gente. Eles vêm das regras sintáticas. Você tem liberdade para travar o primeiro e o quarto. Bom, a nossa ideia era essa de fazer a mão aqui junto com vocês, de uma forma que vocês conseguissem ver como que a gente prova essa coisa, né, de falar, nossa, Lacan estava errado, né, porque é um choque para a gente ver isso, mas para a gente também foi difícil, porque a gente olhava para a tabela e falava assim, nossa, mas não bate, não está dando certo, o que está acontecendo aqui? E aí a gente teve que ir manualmente fazendo todas as cadeias, a gente tem elas aqui, e por isso que a gente queria deixar de exercício para vocês, deixar esse momento aí para você que está fazendo o curso, para a gente entender se você consegue articular. Porque qual que é o importante dessa cadeia? O importante dessa cadeia é você entender que dentro de um caso existe a linha do real. E o real, o que é para a gente? É impossível lógico matemático. O impossível lógico matemático é esse momento em que algo não pode aparecer na cadeia naquele momento. Esse é o nosso real. É o impossível lógico matemático dentro disso. É dentro de uma cadeia significante, a gente localizar que aquele significante ele não pode aparecer na sequência de um outro e antes do próximo. A gente vai fixar esses 3 tempos, a gente vai entender qual é a lógica dos 3 tempos e a gente vai conseguir localizar o real, que é o impossível. E aí, a partir do momento que a gente localiza o impossível, a gente localiza a regra, que é o simbólico. Porque no imaginário, que nem o Ian já comentou, tudo pode. Então, a partir do momento que a pessoa fala, ela pode tudo, ela vai conseguindo. Mas aí, quando a gente chega nos efeitos desse discurso, a gente vai entendendo que existe um real, que é o impossível, que existe o simbólico, que existem leis que delimitam o possível e o impossível dentro desse discurso. E isso que é esse é o momento crucial da tabela. Não que você vai pegar puramente e começar a desenhar ômegas e ômicrons dentro da sessão, mas que você ter essa fineza de, no momento posterior que você elencou um significante dentro do caso, conseguir estabelecer toda essa lógica, faz uma diferença para você entender qual que é a lei do caso, né? O que está regendo isso, e aí os diversos conceitos que vêm junto com a lei, né? O nome do pai, que são características do significante, que o Lacan vai trabalhar mais para frente. Complementando o que o Léo falou, um conselho rápido que eu vou dar, porque foi uma coisa que eu não fiz, que atrapalhou muito o meu entendimento, demorei muito mais para entender por causa disso. Tudo bem, é uma linguagem que você vai ter que aprender a usar na clínica, que é para isso que ela serve. Mas primeiro aprenda a escrever a linguagem, sabe? Aprende a escrever o trem do jeito que ele ensinou a escrever, depois pensa em como usa na clínica. Parece que ela é inútil, porque você fala, nossa, então eu tô aprendendo um trem que eu nem tô pensando na clínica aqui, mas como é que você vai pensar na clínica usando uma linguagem que você ainda não aprendeu? Então vamos primeiro focar em aprender essa linguagem. E por fim, vamos dar o último passo. Vamos dar o último passo agora, e falar um pouco sobre como vai se encaixar um último quesito que a gente tinha dito que era muito importante para essa teoria do significante, que é o quesito da assimetria. E agora eu vou de fato demonstrar para vocês. Vou só demonstrar, gente, eu não vou ficar fazendo 1000 exemplos. Eu realmente ficaria muito feliz se, como o Léo falou, vocês fizessem os exemplos e mostrassem para a gente, perguntassem, questionassem, porque eu não conheço ninguém que sabe escrever essa linguagem que não tenha aprendido escrevendo ela. Eu não conheço ninguém que aprendeu a assistir o vídeo. Infelizmente, não dá. Mas então eu vou compartilhar a tela e vou começar mostrando para vocês como só de bater um olho você sabe se uma cadeia é ômega ou se uma cadeia é ômicron. O truque é simples, gente. É tão simples que é besta. Vamos falar porque fica explícito, né? A gente, olhando só primeiro e quarto tempo no ômega. O ômega é uma tabela oposta ao ômicron que tem uma relação de impossibilidade direta. Olha só o alfa e o gama. Se você tem um alfa no primeiro tempo, você consegue ter um gama no terceiro? Ou seja, considerando que o alfa está no primeiro tempo e o quarto tempo é do gama,
Reparem que saindo do alfa, você tem uma impossibilidade no gama. Logo, para você saber se um quadro é ômega ou ômicron, você tem que olhar o primeiro e o quarto, e você tem que checar na sua cabeça se o quarto tempo poderia ser o terceiro. Um delta pode chegar num beta? E pode, e por isso essa cadeia é ômicron. Agora, por que que isso é relevante? Porque a gente vai falar de simetria. Vocês lembram que até agora tudo foi definido em categorias de simetria? A mesma coisa acontece com o ômega e ômicron. A gente está falando sobre possibilidade de construção simétrica. Então vejam bem, esse ômega, você não pode ter um caso de simetria em nenhum quadro ômega. Por quê? O que é simetria nesse caso? Vamos lá. Esse quadro ômega é alfa, beta, beta, gama. Tranquilo. Vamos dar um espaço para começar a visualizar. Então você tem um alfa no primeiro e um gama no quarto. Para que você tenha uma simetria, os tempos 1, 2, 3 e 4 vão ter que ter uma simetria no sentido 1, 4 e 3, 4. Eu vou explicar isso. Eu consigo visualizar que isso não é intuitivo. Aliás, desculpa. 1, 4 e 2, 3. Eu errei. E 2, 3. Consigo visualizar que isso não é intuitivo. Aqui nesse quadro Omicron, a gente pode demonstrar perfeitamente porque que apenas os Omicrons possuem simetria. Que olha, a gente sai de um delta, não importa o que tem no segundo, não importa o que tem no terceiro, e chega num beta. Se a simetria é entre 1 e 4, 2 e 3, a simetria aqui é você ter no primeiro tempo um delta, no quarto tempo um beta, e de alguma forma no segundo tempo, que é o que estaria aqui, você precisa ter novamente um delta, e no terceiro tempo um beta. Vocês separaram? Vocês lembram que eu falei que essa risca em cima é também uma aresta desse grafo, e que essas riscas aqui também são? A simetria vai acontecer entre a aresta vermelha, que liga o primeiro e o quarto, e essa aresta medial, que liga o segundo e o terceiro. Se o primeiro e o quarto, delta, beta, tiver como possibilidade, reparem que eu estou falando possibilidade, uma simetria, ou seja, delta, beta, é uma tabela Omicron. Por que uma possibilidade? Porque essa tabela que a gente está vendo aqui, ela não é simétrica. Delta, alfa, beta. Delta, beta é diferente de alfa, alfa. Ela não é simétrica. Mas ela possui a possibilidade de simetria. Logo, ela é Omicron. Aqui a gente pode ver, olhando a tabela, que o Léo apresentou para a gente, que todos os lugares que são Omicron tem pelo menos um desses quadros azulzinhos grifados. Vocês estão vendo? Essa daqui é como o Lacan apresentou, a gente não colocou nenhum grifo. Esses azulzinhos todos são simétricos. Beta, delta, gama, delta, delta, beta, delta, gama. Opa, desculpa, gente, errei. As vermelhas não são. Foi automático. Delta, beta, delta, alfa, delta alfa. As azuis são omicrons. E aqui, se a gente parar para olhar aleatoriamente, a gente pode checar, ó, gama, gama. Tá, gama. Vamos lembrar do repartitório. Gama, pode gama no terceiro? Pode. Quer checar se pode? Vamos ver o repartitório. Sai de um gama. Eu posso ter um gama no terceiro, olha só. Outro aleatório omicron. Delta, beta. E cacete. Delta, beta. Delta, beta é omicron? Tá, vamos ver. Delta, bom, parece que sim. Então quer dizer que pode beta no terceiro tempo? Vamos checar. Delta, beta no terceiro tempo. Essa é a diferença, aqui eu diria semântica e sintática dos quadros ômegas e omicron. E isso é definido só entre primeiro e quarto tempo. Agora, existem algumas outras nuances dessa teoria. Alguns locais que vão indicar a tabela ômega como voltada para o grande outro, omicron como voltada para o primeiro outro. Eu acho que nesse curso não vale a pena, a gente não vai entrar nessas coisas, porque me parece que pensar suas propriedades semânticas só é possível uma vez que você conhece as propriedades sintáticas. E, por fim, eu encerro a minha fala, deixando na tela os nossos axiomas. Esses são os axiomas que a gente chama de axiomas da escrita significante. E eles resumem tudo que a gente argumentou e demonstrou para vocês aqui. Essa é a nossa proposta, né? A minha e do Léo, que a gente fez, e do grupo Logos Lacaniano.
E a gente acredita que partindo dessas definições de significante, partindo de um grafo que tem as propriedades do significante, a gente vai poder evoluir o nosso estudo como grupo e individual e eventualmente entrar nas topologias, nas semânticas, mas que é aqui que a escrita psicanalítica deve começar. É isso da minha Exatamente. parte. E agora eu vou concluir com algumas coisinhas, né, que ainda ficam e são complicadas, né? Por exemplo, nossa, mas se eu tentar combinar tudo aleatoriamente, são mais combinações do que vocês apresentaram. Verdade, está certo. Não, tá certo. Ó, o Lacan fez isso e ele fala sobre isso no seminário 2, que as combinações possíveis, ele faz todas à mão, né? São 256. Se você colocar aleatoriamente as 4 letras e for sem nenhum critério, né? Mas o que a gente usa na clínica são 64. E aí, o que são essas 192, né? Que a gente não usa de forma alguma. Essas 192, o Lacan dá um nome para elas. Elas são, ele dá um nome em latim, que é caput mortum, né? Que se a gente for traduzindo e as versões que a gente encontrou, se encontra como resto sem valor. Que nem eu disse anteriormente. Tudo que a pessoa diz na clínica tem uma lógica, mas não é porque tem uma lógica que a gente vai usar tudo e elencar tudo como significante. Os significantes, eles estão dentro de uma regra, eles estão atrás dessa lei, né, por trás dessa lei que a gente consegue captar, mas existem só 64 combinações que vão articulando que a gente consegue fazer e elencar como um significante. E a partir desse elencar como significante, a gente consegue fazer essa articulação e mostrar como uma tablatura ômega, como é uma ômicron. E aí, entender, né? Existe uma proposta que, se eu não me engano, é do Eldenstein, que a tablatura ômega se envolve com o grande outro e a tablatura ômicron se envolve com o pequeno outro. São razões de sofrimento diferentes. E aí a gente não vai entrar muito nisso, porque não é uma proposta do Lacan, é uma proposta do Eldenstein. E vale a pena dar uma olhada nessa proposta, a partir do momento que a gente entende quais são a lógica das tablaturas e consegue traduzir isso em alguma coisa, né? Porque se a gente não entende, fica muito difícil entender qualquer coisa que venha depois disso, né? Qualquer articulação que é feita por um autor, se você não entende qual é a base, né? E aí eu queria colocar uma frase do Lacan que está no seminário 2, né, nessa versão que a gente vai disponibilizar, que o caput mortum, o resto sem valor do significante, pode ser considerado característico de qualquer viagem subjetiva. E isso volta num fato que a gente colocou na segunda aula, que não existe associação livre. Porque a associação livre é isso que é característico de qualquer viagem subjetiva. Se eu começar a falar coisas aleatoriamente agora, muito do que eu falar vai ser inútil. Não vai ser a pauta de uma sessão de análise. Ela vai ser simplesmente um resto sem valor das lógicas que eu tenho na minha cabeça. Às vezes não temos lógicas fechadas, não temos um significante completo sobre todos os assuntos no mundo, né? A gente tem sobre alguns, e alguns desses assuntos ainda nos fazem sofrer. E essa é o que a gente trabalha, né? Quais desses assuntos tem uma lógica fechada que faz o nosso analisante sofrer? E aí a gente vai trabalhar em cima desse sofrimento. E aí a nossa ideia, né, que a gente trabalha ali no Logos é que existe uma cura para esse sofrimento apresentado a partir de uma lógica significante. O Ian apresentou as 3 linhas que foram bem apresentadas. Eu acredito que se houver alguma dúvida na questão delas, né, existe um momento que a gente inverteu elas, mas a gente tentou deixar o nome, né, real, imaginário e simbólico enquanto a gente estava escrevendo as linhas. Então, se houver alguma dúvida, a gente está aberto, né, para e-mails e para qualquer coisa que você esteja em dúvida, ou alguma coisa que foi mal explicada, que a gente não conseguiu notar nesse tempo, né, porque é muito difícil, que a gente veio falando, é uma coisa que a gente elaborou e ficou muitos meses em cima, tem coisas que para a gente soa óbvia, ou muito simples, né, que a gente já fala assim, nossa, não precisava nem tocar nesse ponto, que passa despercebido. E a gente é importante deixar isso claro, essa via aberta de contato, né? E o que, o que a gente pode caracterizar também como um final de talvez uma curiosidade e tal, né? É que o Lacan caracteriza a Ômicron como se ela fosse levógera, e que é
quando você tem um carbono quiral dentro de uma cadeia carbônica, né? Carbono quiral é que tem 4 ligantes diferentes. Ele desvia a luz para um lado, que é o levógero, é o da esquerda. E a ômega é o que desvia para a direita. Ou seja, é uma coisa que colabora para a leitura do desvio do grande outro, do pequeno outro, que existe um desvio do sofrimento para um lado e para outro, dependendo de qual é a cadeia. Então, a partir de tudo que a gente conseguiu expor e tudo que a gente trouxe, a gente espera que seja um curso útil aí para todo mundo que está assistindo, para conseguir organizar essa formalização que o Lacan tanto fala, tanto propõe, mas às vezes é muito difícil entender como que ela se dirige, como que pode fazer com que dê um caminhamento num caso, que facilite algum caso. E eu queria também deixar as palavras finais do Ian, né? Que essa foi, junto com as minhas palavras, alguns comentários que tinha que, algumas curiosidades e alguma coisa que a gente não encontrou muita finalidade no curso, mas que existe dentro da teoria e que você lendo pode passar por isso. É isso aí, pessoal. Para mim, foi maravilhoso. Só queria complementar para você. Agora é o momento merchandise, né, gente? Esse e vários dos nossos outros trabalhos estão disponíveis, né? Em geral, a gente disponibiliza nossos trabalhos quase sempre gratuitamente. A gente trabalha com algumas traduções. Vocês podem encontrar todo o nosso trabalho, para não ter que falar tudo que a gente faz, ou nos nossos arrobas profissionais, que vão estar na descrição, ou no arroba Logos Lacaniano, que é o nosso grupo de tradução, estudo, pesquisa, de vida, de trabalho. A gente se ama, a gente se odeia, a gente bebe junto, a gente lê junto. É isso. E é isso, pessoal. Boa lacaneada para vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o curso. E qualquer dúvida, manda um e-mail. Manda um WhatsApp, manda alguma coisa, que nossos contatos estão no Instagram, Logos Lacaniano, @Logos Lacaniano.